Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Sem espaço no São Paulo, Luan está próximo de ser emprestado ao Vitória. No último domingo 3, o São Paulo entrou em campo para encarar o Palmeiras no Morumbi. Com recorde de público mais de 51 mil pessoas presentes, o tricolor ficou apenas no empate em 1-1. O gol do soberano foi marcado por Alisson aos 25 minutos do primeiro tempo, enquanto o empate do rival veio na segunda etapa após pênalti polêmico marcado. Rafael Veiga converteu a penalidade. Com o resultado, o time comandado por Thiago Carpini conseguiu se manter na primeira posição do Grupo D, com 19 pontos. No entanto, a classificação só será confirmada, ou não, na última rodada da primeira fase. Novo Horizontino e São Bernardo somam 18 pontos cada, ainda podendo se classificar. Caso São Paulo perca para o Ituano, há chances de ficar fora da próxima fase do estadual. Enquanto Carpini trabalha para garantir o São Paulo no mata-mata do Paulistão, a diretoria se movimenta nos bastidores para liberar espaço no elenco e também na folha salarial do clube. Sem estrear na temporada e fora dos planos da comissão técnica, Luan não deve permanecer no tricolor. Segundo informações do jornalista André Hernan, o meio-campista está próximo de acertar com o Vitória. Grande destaque do time entre 2020 e 2021, o jogador sofreu com lesões e acabou perdendo espaço no time. Na temporada passada, após uma longa novela, acertou a renovação contratual até 2026. De volta à elite do futebol brasileiro, o Vitória vem montando um elenco equilibrado para se manter na Série A. O nome de Luan vinha sendo discutido há algumas semanas, mas agora a situação está bem encaminhada. Sob o comando de Rogério Ceni após se recuperar de lesão, o volante pouco atuou. Com Dorival Júnior a situação foi mantida, inclusive com o técnico liberando o atleta para procurar outro clube em 2024. Com a saída de Dorival para a seleção brasileira, o status de Luan ficou indefinido. Porém, Thiago Carpini também não se opõe à saída da cria de Cotia, que vê com bons olhos uma transferência para Salvador. O novo contrato de Luan ainda não foi assinado e alguns detalhes ainda são discutidos, mas é certo que ele atuará em uma nova equipe nesta temporada. O perfil do atleta é bem avaliado pela diretoria rubro-negra. Há um acordo apalavrado entre as partes e algumas burocracias ainda precisam ser acertadas. O empréstimo seria válido até o fim de 2024. Previamente sem opção de compra definida. James Rodrigues preocupa o São Paulo e Carpini entrega plano. Exageramos um pouquinho. No último domingo, 4, o tricolor recebeu o Palmeiras no Morumbi e ficou no empate de 1-1, na penúltima rodada do Paulistão. Resultado bastante contestado pela direção do São Paulo, que não se calou após polêmica atuação do árbitro da partida, Matheus Delgado Candança. O clima esquentou nos bastidores do estádio, já que a marcação do pênalti que originou o empate do rival, bem como uma possível penalidade de Pequerez em Luciano foram as principais críticas. Caleri, que não foi relacionado para a partida por pouco, não tomou uma atitude extrema na porta do vestiário da arbitragem. Na visão de Júlio Casares, o técnico Abel Ferreira apitou o jogo, e a fúria tricolor foi bastante detalhada pelo presidente. Entretanto, deixando um pouco das polêmicas de lado, o desempenho do time agradou e a entrada de James Rodrigues durante a partida se destacou como um dos pontos positivos do soberano. O colombiano fez a diferença no setor de criação da equipe, com lances que turbinaram o poder de fogo do tricolor. No gol de Alisson foi James que possibilitou as condições para o camisa 25 balançar as redes. Por sua vez, o meia, que vive um novo cenário no clube após ser reintegrado, também proporcionou momentos de perigo ao adversário no ataque. O técnico Thiago Carpini detalhou suas impressões sobre o camisa 55 e explicou por que o jogador não está sendo acionado por mais minutos. James é difícil falar. Até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se pudesse ter o James 90 minutos, claro que eu queria. O que vocês veem, eu também vejo, todos os dias, iniciou. No entanto, o treinador demonstrou preocupação em não tomar medidas precipitadas, e citou o caso de Lucas Moura, que recentemente desfalcou o time em momentos importantes deste início de temporada. Mas o mesmo cuidado que temos com James. Exageramos um pouquinho com Lucas e perdemos por 30 dias. James não fez pré-temporada. Queremos ele mais em campo, mas precisamos respeitar o processo do atleta. Vamos ter uma semana livre, importantíssimo, se ele conseguir fazer todas as sequências, talvez melhore um pouco mais, explicou o treinador.
Na sequência, Carpini entregou os planos para o colombiano. Vai chegar um ponto que só vai melhorar jogando, mas para chegar nisso sem risco de perder, temos que ir com um pouquinho de calma. Nas próximas rodadas, o que foi planejado para ele já está bem definido. Evoluir gradativamente. Vai chegar um ponto que vai depender do atleta o quanto ele suportar em campo. Espera que possa acontecer rápido. A cautela explicada pelo treinador deve continuar. De acordo com o portal All Sports, a tendência é que James não atue os 90 minutos nos próximos confrontos. Depois de pedir desculpas e partir para uma verdadeira reviravolta em sua postura, James Rodrigues não está chamando a atenção apenas do treinador. Até atletas do elenco como Caleri se posicionaram sobre a importância do colombiano, como foi o caso após a goleada do tricolor sobre a Inter de Limeira, na rodada que antecedeu o clássico. James foi o autor de um dos gols logo em seu primeiro jogo depois que os problemas internos foram solucionados e deu uma assistência. O desempenho já havia chamado a atenção de Carpini, que naquela partida começou a abordar o que pode comprometer uma sequência positiva. Para finalizar com outra situação notável no Choque Rei, vale destacar o retorno de Caio Paulista ao Morumbis, após sua troca repentina de clube. O atual jogador do Palmeiras foi recebido com uma vaia pesada da torcida do São Paulo, que não amenizou para o lateral. As câmeras flagraram. Caleri se revolta com a arbitragem, invade o vestiário e gera tumulto no Morumbis. O São Paulo reclama bastante da arbitragem após o empate contra o Palmeiras por 1-1. O gol do tricolor foi marcado por Alisson, que fez um bom jogo e foi muito elogiado pelos torcedores. A reclamação do tricolor foi pelo pênalti marcado para o Verdão em um lance entre o goleiro Rafael e o zagueiro Murilo. O árbitro foi ao VAR, viu o lance e marcou a penalidade máxima. Tempo depois, o VAR chamou novamente o juiz, agora para um possível pênalti a favor do São Paulo em um lance com Luciano. O árbitro, no entanto, não achou que houve falta dentro da área e mandou o jogo seguir. No fim do clássico, Casares estava visivelmente revoltado, desabafou e sobrou até para o Abel Ferreira, técnico do Alviverde. Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão, afirmou. Não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti marcado para o Santos com a presença do VAR, quando a Edina não marcou pênalti, depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente não era um lance para expulsão. E hoje foi um absurdo, completou. No vestiário do Morumbis, a situação ficou quente. Há relatos e vídeos de que alguns jogadores são paulinos foram tirar satisfação com a arbitragem. Um desses atletas foi Caleri, ídolo do tricolor. A torcida gostou bastante da postura do argentino, que estava defendendo a instituição e representando todos os tricolores que estavam revoltados com a performance dos árbitros no clássico. Caleri estava muito exaltado e precisou ser contido. Mesmo não entrando em campo, o artilheiro foi um dos grandes protagonistas fora de campo, por tudo que envolveu o jogo e a revolta nos bastidores. O São Paulo se sente muito prejudicado e provavelmente Júlio Casares irá protestar contra o árbitro de forma oficial, conversando com a Federação Paulista de Futebol. O clima não é nada bom. Este clássico também foi lembrado pelas vaias em peso para Caio Paulista, que pulou o muro e hoje defende as cores palmeirenses. Ele começou no banco, entrou no segundo tempo e não teve sossego. Recebeu vaias quando tocava na bola e parecia muito nervoso, tanto que não fez nada demais em campo. A forma como ele saiu é lembrada e muitos acharam que ele não respeitou o tricolor. Diferentemente do que acontecia no SPFC, Caio Paulista não parece ter muita abertura no elenco do Palmeiras, está encontrando dificuldades de adaptação e está longe de ser titular com Abel. Juan pode estar vivendo últimos dias com a camisa do São Paulo. O São Paulo avançou e acertou a contratação de André Silva, centroavante de 26 anos. Dessa forma, Thiago Carpini conta com 3 opções para a posição de centroavante. Além de André Silva, o treinador possui Caleri e Juan à disposição. O jovem revelado por Cutia nunca convenceu a torcida do São Paulo. Agora parece que até perdeu espaço com o técnico. Nas últimas 3 partidas do clube no Campeonato Paulista, o centroavante permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. A última partida em que entrou em campo foi diante do Santos, quando perdeu uma oportunidade de marcar. Com a chegada de mais um centroavante, Juan pode perder ainda mais espaço no atual elenco do tricolor paulista. Assim, uma negociação pode acontecer até o fim da janela de transferência. Até o momento, na temporada de 2024, Juan participou de apenas 5 partidas com um gol marcado diante do Água Santa.
O centroavante foi titular apenas contra o Santos na 8ª rodada. A situação é ainda mais preocupante para o clássico contra o Palmeiras. Sem Caleri, que cumpre suspensão, Thiago Carpini pode optar por Luciano mais avançado, perto do gol adversário. André Silva, que mostrou um desempenho positivo no futebol português, chega para disputar posição e até tem vantagem em relação a Juan. A atual janela de transferência fica aberta até a próxima semana. O tricolor paulista não recebeu nenhuma proposta oficial pelo camisa 31, mas se com apenas um centroavante, Juan já não tem oportunidades. Com a chegada de mais um, o jogador pode estar com os dias contados. Ainda na temporada passada com Rogério Ceni e Dorival Júnior, o jovem centroavante recebeu oportunidades, mas não aproveitou as chances com a camisa do tricolor paulista. Fora de campo, nas arquibancadas, os são paulinos perderam a paciência com o atacante de Cotia. A situação ficou ainda mais insustentável após a derrota para o rival. Contra o Santos, Juan teve oportunidade de empatar o confronto, mas perdeu uma chance já no apagar das luzes. O atleta subiu ao profissional do São Paulo em janeiro de 2022. Ao todo, contando todas as temporadas, Juan disputou 66 partidas, balançou as redes em 5 oportunidades e deu 5 assistências. Nas categorias de base foi um dos principais destaques. Marlon confirma interesse do São Paulo, mas descarta qualquer possibilidade de negociação. Foi trazido neste sábado 2 que o São Paulo Futebol Clube tem um interesse em Marlon, jogador do Cruzeiro, para reforçar o elenco na temporada. A informação foi dada pelo jornalista Thiago Fernandes, do Gol. O clube tem interesse em um lateral esquerdo, principalmente após a saída de Caio Paulista, que trocou o tricolor pelo rival Palmeiras ainda no início da temporada. Com isso, o nome do cruzeirense é visto com bons olhos. Apesar do interesse, não houve nenhuma proposta formalizada. No time mineiro, o defensor tem contrato até dezembro deste ano, o que gerou ainda mais possibilidades da contratação para o time de Thiago Carpini. Os valores estão na casa dos 26 milhões de reais. Neste momento, a negociação entre Marlon e o staff do time de Ronaldo Fenômeno está estagnado. Porém, apesar disso, houve novidades sobre a situação do atleta. O Cruzeiro entrou em campo neste sábado 2 contra o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste venceu o confronto por 2-0. Após o jogo, o lateral confirmou o interesse do soberano. Em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio, que também é setorista do clube, Marlon revelou mais detalhes ligados ao São Paulo com ele e qual sua real situação neste momento, ressaltando que está feliz onde está. Faço questão de externar isso aqui porque minha palavra é muito importante. Eu tenho um compromisso aqui no Cruzeiro. A gente espera renovar o contrato, as coisas estão muito bem encaminhadas. O Marlon está feliz no Cruzeiro, disse ao canal do jornalista. Diante disso, o atleta afirmou que não vestirá a camisa do tricolor. Ele deu a palavra para a difereria cruzeirense que não irá assinar nenhuma pré-contrato com outro time, algo que era possível diante da situação dele. Em relação ao mercado da bola, foi trazido recentemente a posição de Casares após a chegada de André Silva ao clube. Com essa novidade nada grata para a equipe, o foco agora fica no clássico contra o Palmeiras. O jogo ocorre neste domingo 3, pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulista. O português Abel Ferreira pode preparar uma novidade que pode preocupar a torcida são paulina. A partida será no Morumbi, às 20 horas. Após 4 jogos sem vencer, o time de Carpini retomou o caminho das vitórias e vem embalado para o choque rei, sendo líder do grupo D, com 18 pontos. Sem Caleri, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso, o técnico deverá utilizar Luciano como um falso 9. Além disso, James também pode retornar à equipe, após ele voltar a se destacar. O colombiano viveu momentos dramáticos e incertos no clube, porém, aparentemente outro atleta que deverá deixar o elenco atual. Com isso, essa poderá ser a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Lucas e Ferreira, Luciano. E você, torcedor, o que você acha da situação de Marlon? Deixe a sua opinião nos comentários.